Nesse vídeo, nós vamos preparar as respostas e comentários do estudo 18 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 7 a 13 de julho. Irmãos, apenas fazendo um comunicado importante, em vista que o nosso site, o Blogger, está em manutenção, vamos estar então disponibilizando todas as respostas e comentários deste estudo por escrito no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então, se preferirem, vocês podem usar seus celulares ou dispositivos como tablets para tirar os prints desta resposta ou, assim como vocês faziam lá no site, copiar e colar este conteúdo para seus dispositivos. Fiquem à vontade. É claro, incentivamos que se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, também não deixe de compartilhar nosso site com outras pessoas. Se ainda possível, temos duas opções onde vocês podem mostrar gratidão por todo esse trabalho que fazemos com muito carinho para cada um de vocês, que é a opção Seja Membro e a Valeu Demais, que é aquela com coraçãozinho escrito Valeu. Essas duas opções ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a manter os custos que envolvem em fazer esses vídeos e também faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fiquem à vontade. O estudo 18 tem um tema muito interessante para os jovens. Irmãos jovens, imitem Marcos e Timóteo. Tem como base o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, que diz: Traga Marcos com você, porque ele é útil para mim no ministério. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo do estudo? Vamos ver como os exemplos de Marcos e Timóteo podem ajudar os irmãos jovens a desenvolver as qualidades necessárias para servir outros ainda mais. Pergunta dos parágrafos 1 e 2. O que poderia ter impedido Marcos e Timóteo de fazer mais para Jeová? Resposta. Observamos aqui que hoje alguns jovens desejam fazer mais no serviço de Jeová e ajudar na congregação, mas talvez muitos não aceitam por medo de acharem muito difícil, ou que não dariam conta por serem inexperientes, ou até fiquem com o pé atrás por não saber como isso vai afetar suas vidas. Da mesma forma, no passado, o que talvez poderia ter impedido Marcos e Timóteo de fazerem mais para Jeová foi o medo e a falta de experiência de servir outros. Parágrafo 3, pergunta A. Como sabemos que Paulo dava valor a Marcos e Timóteo? Resposta. Marcos e Timóteo ganharam experiência e aprenderam a cuidar de grandes responsabilidades ainda jovens. Paulo valorizava tanto esses irmãos que, perto de sua morte, pediu que fossem vê-lo. Parágrafo 3, pergunta B. Que perguntas vamos responder neste estudo? Resposta. Vão ser respondidas as seguintes perguntas. Quais qualidades Paulo viu em Marcos e Timóteo? Como os jovens hoje podem imitar o exemplo deles? Como os conselhos de Paulo, que eram como os de um pai, podem ajudar os jovens? E este conjunto de imagens relacionada ao parágrafo 3 mostra Marcos ajudando Paulo e Barnabé, servindo uma refeição e dando algo de beber para eles durante a viagem missionária deles. Na outra imagem, Timóteo está feliz ao visitar uma congregação para encorajar e fortalecer os irmãos. Ele lê uma carta a um grupo de anciãos que estão prestando bastante atenção. A legenda diz: Paulo dava muito valor a Marcos e Timóteo por eles terem aceitado grandes responsabilidades enquanto ainda eram jovens. Primeiro subtítulo do estudo: Marcos disposto a servir. Pergunta dos parágrafos 4 e 5. Como Marcos mostrou que estava disposto a servir outros? Resposta. Servir outros envolve diligência e persistência. Se esforçar para ajudar e continuar ajudando mesmo quando é difícil. Mesmo talvez magoado e frustrado por Paulo não tê-lo levado na próxima viagem missionária, Marcos continuou servindo seus irmãos. Ele foi com Barnabé a um novo território. Anos depois, Marcos esteve com Paulo preso em Roma e o encorajou. Paulo disse que ele era uma fonte de grande consolo. Pergunta do parágrafo 6. Por que foi bom para Marcos passar tempo com irmãos mais experientes? Resposta. Porque ele teve boas experiências por passar tempo com esses cristãos fiéis. Depois de estar com Paulo em Roma, foi para a Babilônia e trabalhou com Pedro.
A amizade deles se fortaleceu a ponto de Pedro chamá-lo de meu filho. Pedro provavelmente contou muitos detalhes sobre Jesus e mais tarde Marcos registrou essas informações no evangelho que escreveu. Pergunta do parágrafo 7. Como Sang-Yu imitou o exemplo de Marcos? Veja também a imagem. Resposta. Sang-Yu, que hoje é ancião, no passado se comparava com outros jovens que receberam privilégios antes dele. Isso o magoou e fez-se sentir-se esquecido. Depois de conversar com os anciãos, recebeu o conselho de servir outros mesmo que ninguém notasse. Ele começou a ajudar irmãos idosos e oferecer carona para as reuniões. Ele diz: Eu entendi o que realmente significa servir outros. Também vi que fazer coisas por outras pessoas nos dá muita alegria. E esta imagem relacionada ao parágrafo 7 mostra um irmão jovem dando uma carona para um irmão idoso ir à reunião. A legenda diz: Por que é bom que os jovens passem tempo com irmãos experientes? Segundo o subtítulo do estudo, Timóteo preocupado com os outros. Pergunta do parágrafo 8. Por que Paulo escolheu Timóteo para acompanhá-lo em sua viagem? Temos aí como base o texto de Filipenses 2, 19 a 22. Resposta. Paulo precisava de irmãos corajosos para retornar às cidades onde enfrentou perseguição. Então, ele escolheu Silas, que era experiente, e Timóteo, porque ele tinha uma boa reputação e, além disso, se preocupava de verdade com as pessoas. Pergunta do parágrafo 9. Como sabemos que Timóteo se preocupava com os irmãos? Resposta. Timóteo demonstrava preocupação com os outros mais do que consigo mesmo. Paulo confiava que ele cuidaria bem dos novos discípulos em Bereia. Timóteo aprendeu com Silas e foi enviado sozinho para fortalecer os irmãos em Tessalônica, e durante 15 anos aprendeu a chorar com os que choram, mostrando empatia. Pergunta do parágrafo 10. Como Yu-Jay aprendeu a se preocupar mais com os outros? Resposta. Quando jovem, Yu-Jay achava difícil conversar com irmãos idosos, embora os cumprimentasse. Então, o ancião sugeriu que ele falasse o que mais gostava em cada um e pensasse em assuntos do interesse deles. Yu-Jay seguiu esse conselho e disse: Hoje eu tenho mais facilidade para ter boas conversas com pessoas de várias idades. É muito bom conhecer melhor os irmãos e os desafios que eles enfrentam. Na hora de ajudar os irmãos, faz toda a diferença saber o que eles realmente precisam. Pergunta do parágrafo 11. Como os jovens podem se interessar mais pelos irmãos da congregação? Veja também a imagem. Resposta. Notamos aqui no parágrafo que os jovens podem aprender a mostrar mais interesse pelos irmãos, caso não tenham esse costume ainda. Por exemplo, nas reuniões, eles podem conversar e se alargar com pessoas de várias idades. Eles podem talvez perguntar como elas estão e escutar com atenção. Assim, vão descobrir como podem ajudá-las. Talvez um casal de idosos precisa de ajuda para usar aparelhos eletrônicos, como no caso acessar o aplicativo do site, ou até precisam de algo mais simples, como ter uma companhia para o ministério, enfim. O jovem tomando a iniciativa, ele pode ter a certeza que vai se tornar um excelente exemplo na congregação. E esta imagem relacionada ao parágrafo 11 mostra um irmão jovem e um irmão idoso trabalhando juntos na pregação de casa em casa. O irmão idoso conversa com o morador, enquanto o irmão jovem segura um tablet para mostrar um vídeo. A legenda diz: Os irmãos jovens podem ajudar a congregação de várias maneiras. Terceiro subtítulo do estudo: Os conselhos de Paulo podem ajudar você. Pergunta do parágrafo 12. O que os irmãos jovens podem fazer para aprender com os conselhos que Paulo deu a Timóteo? Resposta. Paulo deu conselhos para Timóteo como um pai dá ao filho, para ajudá-lo a ser feliz e dar o seu melhor para Jeová. Então, os irmãos jovens podem ler essas duas cartas como se fossem escritas para eles, e assim aplicar em sua vida os conselhos que aprenderem. Pergunta do parágrafo 13. Como podemos desenvolver um apego leal a Jeová? Resposta. Vimos aqui que a devoção a Deus é um apego leal a Jeová e o desejo de agradá-lo. Então, como não nascemos com essa qualidade, precisamos nos esforçar para desenvolver bons hábitos. A palavra treine-se era usada para atletas em treino intenso. Do mesmo modo, precisamos de disciplina para fortalecer nossa amizade com Jeová. Pergunta do parágrafo 14. Qual deve ser o nosso objetivo ao ler a Bíblia? Dê um exemplo. Resposta. Devemos ler a Bíblia com o objetivo de nos aproximar de Jeová. Por exemplo, ao ler sobre Jesus e o jovem rico,
Vemos que Jesus sentiu amor por ele e falou com bondade, mostrando que queria que o jovem tomasse uma decisão sábia. Isso também mostrou o amor de Jeová. Medite nesse relato e pergunte-se: o que eu preciso fazer para aumentar minha amizade com Jeová e servir outros ainda mais? Pergunta do parágrafo 15. Por que é importante que um irmão jovem seja um bom exemplo? Temos aí como base 1 Timóteo 4, 12 e 13. Resposta: porque um bom exemplo fala mais alto do que palavras. É verdade que Paulo incentivou Timóteo a desenvolver habilidades como ler e ensinar, mas ele também incentivou a desenvolver qualidades como amor, fé e castidade. Então, da mesma forma hoje, se os jovens servirem na congregação, atuando em qualquer designação, será mais fácil motivar outros se forem exemplares. Parágrafo 16, pergunta A. Em que 5 áreas os jovens podem ser um exemplo? Resposta: segundo o texto de 1 Timóteo 4,12, as 5 áreas são: no falar, na conduta, no amor, na fé e na castidade. Parágrafo 16, pergunta B. Como um irmão jovem pode se tornar um exemplo no falar? Resposta: o jovem pode se tornar um exemplo no falar, por exemplo, por agradecer aos pais com mais frequência por tudo que eles fazem por ele, por conversar e encorajar alguém que fez uma parte na reunião e também por comentar com suas próprias palavras durante a reunião. Essas pequenas coisas, sem dúvidas, tornam manifesto o progresso espiritual desse jovem na congregação. Pergunta do parágrafo 17. O que vai ajudar um irmão jovem a alcançar alvos espirituais? Temos aí como base 2 Timóteo 2, 22. Resposta: o que vai ajudá-lo é seguir propriamente esse conselho que Paulo deu a Timóteo aqui no texto de 2 Timóteo 2, 22. Fugir dos desejos da juventude, mas se empenhar pela justiça. De fato, alguns desejos podem atrapalhar os nossos alvos espirituais e até nossa amizade com Jeová, pois mesmo que não sejam errados, eles podem roubar o tempo valioso que temos. Então, o jovem pode sentar e avaliar o tempo que ele gosta com esportes, internet e videogames e dessa forma, de maneira equilibrada, separar parte desse tempo para ajudar na limpeza do salão do reino ou participar mais na pregação. Atividades como essas provavelmente vai fazer com que ele faça novos amigos que vão ajudá-lo ainda mais a ter e alcançar alvos espirituais. Quarto e último subtítulo do estudo: sirva a outros e tenha uma vida incrível. Pergunta do parágrafo 18. Por que podemos dizer que Marcos e Timóteo tiveram uma vida incrível? Resposta: porque Marcos e Timóteo fizeram sacrifícios para servir melhor a outros e, dessa forma, além de alegrarem e terem a aprovação de Jeová, eles tiveram uma vida feliz e cheia de experiências impressionantes. Por exemplo, Marcos viajou para ajudar irmãos e escreveu um relato empolgante sobre Jesus. Já Timóteo ajudou Paulo a formar congregações e a encorajar os irmãos. Pergunta do parágrafo 19. Por que os irmãos jovens devem aplicar os conselhos que Paulo deu a Timóteo e qual vai ser o resultado? Resposta: porque as cartas de Paulo mostram o grande amor que Jeová tem pelos irmãos jovens. Jeová realmente quer que eles sejam felizes. Portanto, ao aplicarem esses conselhos e servir mais aos outros, sem dúvidas, os jovens terão uma vida maravilhosa agora e vão se apegar firmemente à verdadeira vida que nos espera. Muito bem, queridos irmãos, então agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Qual é a sua resposta? Primeira pergunta de recapitulação: o que você aprendeu com o exemplo de Marcos? Apesar das perguntas, a maioria aqui, irmãos, vocês vão notar que são pessoais. Mas, de maneira geral, nós vamos colocar aqui as respostas com base nos parágrafos. Então, para essa primeira pergunta de recapitulação, a resposta, eu fiz um resumo dos parágrafos 4 a 6. Marcos mostrou disposição para servir mesmo diante de dificuldades. Ele superou possíveis frustrações, continuou ajudando seus irmãos com persistência e aproveitou o tempo com servos experientes como Paulo e Pedro. Isso levou a ser uma fonte de grande consolo e a participar em grandes tarefas, como registrar o Evangelho de Marcos. Aprendemos que, quando servimos com humildade e dedicação, Jeová usa nossos esforços de maneira valiosa. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: como você pode imitar Timóteo e mostrar que se preocupa com os outros? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 9 e 11. Timóteo se destacava por realmente se importar com os irmãos. Então, os jovens hoje podem imitar isso por fazerem amizade com pessoas de todas as idades,
ouvindo eles com atenção e buscando maneiras práticas de ajudar, como oferecer companhia no campo ou ajuda com tecnologias. Dessa forma, quando demonstramos interesse genuíno e pensamos no que é útil para os outros, isso mostra que nos importamos e fortalece nossa amizade com todos na congregação. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. Que conselhos de Paulo podem ajudar o irmão jovem a fazer progresso espiritual? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 16 e 17. Paulo incentivou Timóteo a desenvolver devoção a Deus, ser um bom exemplo no falar, na conduta, no amor, na fé e na castidade, e fugir de desejos da juventude para se empenhar pela justiça. Ler as cartas de Paulo como se fossem para nós nos ajuda a aplicar esses princípios, fortalecer nossa amizade com Jeová e alcançar alvos espirituais com alegria e determinação. Irmãos, então essa foi a análise e preparação do estudo 18 da revista Sentinela, que vai ser considerado na reunião deste fim de semana. Realmente um estudo muito encorajador para os jovens que querem servir mais na congregação. Muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho com o nosso canal, e esperamos que com o auxílio desse vídeo vocês consigam dar excelentes comentários nesse estudo tão importante. Para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, e lembrando aos irmãos que todas as respostas estarão disponíveis no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, para que vocês possam copiar e colar em seus dispositivos ou talvez tirar fotos ou prints da tela do celular para obterem as respostas. Fiquem à vontade. Também compartilhe nossos vídeos com outras pessoas, familiares, amigos, e se ainda possível, como maneira de gratidão, assim como outros irmãos têm feito, torne-se membros do canal ou cliquem na opção Valeu Demais. Estas duas opções têm ajudado muito o nosso canal a crescer e têm feito com que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas, mais irmãos que precisam dessa ajuda. Um excelente fim de semana para vocês, com as bênçãos de Jeová, e um até mais aos próximos vídeos.